Nunca podemos largar só o que não gostamos. Tudo o que mudamos foi porque a escolha anterior foi errada. Eu não consigo alinhar-me com essa ideia, até porque eu acho que a escolha seguinte vem daquela. Essa coragem, resiliência, ela vai ser importante, super importante. Mas antecede-lhe, ou deveria anteceder, colo. Quando estamos a acolher alguém é isso, eu não tenho a resposta do outro. E a partir desse princípio eu acho que é mesmo fundamental. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast para um divórcio mais consciente. Hoje a minha convidada é alguém cujo percurso tenho tido o privilégio de testemunhar. Umas vezes mais de perto, outras um pouco mais distante, mas sempre com admiração, ora pela profundidade, ora pela leveza. A Joana Santos faz parte daquele grupo de pessoas que a vida nos oferece e que, quase sem darmos conta, acabam por se tornar presença assídua na nossa jornada e na nossa missão. Profundamente comprometida com o seu crescimento, corajosa na forma como olha para si própria e generosa na forma como transforma esse caminho num lugar seguro para quem a procura. Educadora de infância e de formação, facilitadora de parentalidade e de divórcio consciente e criadora da comunidade Colo. A Joana acredita que as mudanças que acontecem quando encontramos um lugar seguro para as viver são as que nos levam a navegar pela vida com maior confiança em nós e nos outros. É precisamente isso que procura construir com o seu trabalho. Espaços seguros onde os adultos se possam cuidar e ser cuidados, aprender sobre si próprios e sobre as relações que querem construir com as suas crianças. É precisamente essa forma profunda, humana de olhar para o desenvolvimento, para as relações e para a mudança que hoje nos traz aqui. Bem-vinda, Joana! Oh, obrigada! Obrigada! Era para ser uma breve apresentação, não deu. Não deu, bom, não pode ser bom. breve. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, obrigada por essa apresentação. Acho que é sempre curioso quando ouvimos alguém a pôr em palavras aquilo que é o caminho. Obrigada, foi muito bonito da tua parte. Obrigada, Jana, é muito bom ter-te aqui. E muito bom tu acompanhares assim o meu caminho. É como dizes, às vezes mais próximo, outras vezes mais distante, mas sempre ali. E entretanto, quando damos conta, meio que o caminho uma da outra. Obrigada. Olha, hoje vamos falar sobre mudanças, não é? Imagino que quem começa a ouvir este episódio e diga, vão falar de mudança, pode não ter bem a ver comigo, porque não estou numa fase especialmente de mudança e vão já desligar o episódio. Mas, na verdade, este episódio é para toda a gente, o tema é para toda a gente. Então, gostava que explicasse um bocadinho porque é que este tema é para todos e para quem acha que isto não é para mim, eu não estou em fases de mudança, pensar, se calhar... Eu acho que essa é a primeira reação. Será? Será que eu não estou em mudança? Eu acredito verdadeiramente que estamos sempre todos em mudança. Acho é que estamos ancorados a uma ideia de uma mudança macro, uma mudança grande na nossa vida, ou uma transformação na família profunda, ou uma mudança de trabalho ou de cidade. E achamos que quando se fala de mudança estamos a referir a isso. E então desligamos logo. Então pronto, mudança não é para mim. Na verdade, eu acho que aqui na nossa conversa isso vai ficar evidente. Nós estamos todos permanentemente a viver mudança a partir do momento que estamos todos a viver e a crescer e a desenvolver-nos. Então não é só, e quando falamos aqui de mudança e transformação, é para lá das mudanças e transformações externas. Também estamos a incluir aqui mudanças internas que depois se refletem externamente. E às vezes as mudanças externas também podem fazer com que a nossa estabilidade interna seja convidada a alterar-se, não é? Mas somos tendencialmente avessos à mudança. Acho que estamos muito com aquela ideia do compromisso com a identidade de quem somos, assim muito formada e consistente, não é? Mas vamos desmontar isso hoje ao longo da conversa. Que bom! Em relação às mudanças, fica sempre aqui a dúvida de... As mudanças são escolhas, Joana? Ou as mudanças são inevitáveis? Eu acho que há as duas coisas. Acho que há mudanças inevitáveis. Esta que estava a falar do crescimento e da nossa... na mudança, na forma como vemos as coisas, às vezes até as mesmas situações, e estamos nelas de uma maneira completamente diferente. Acho que há mudanças que são inevitáveis e há uma grande maioria que vamos viver ao longo da vida que são totalmente inevitáveis. Aquelas que estão ligadas ao nosso próprio crescimento e às relações que também vão mudando, outras por aquilo que acontece, não é? E que nenhum de nós está livre do que será que vai acontecer amanhã, não é?
Essas são inevitáveis, mas depois há mudanças que nós escolhemos, porque vamos à procura de qualquer coisa. Normalmente a mudança, aquela que é escolhida por nós, ela vem de um lugar de qualquer coisa que estamos à procura, senão ficávamos na mesma situação. Nós vamos à procura de qualquer coisa que pode ser de facto aquilo que parece externamente ser. Por exemplo, eu quero uma casa nova, porque quero mudar para uma casa nova, mas na verdade para lá disso podem estar necessidades nossas que vamos querer satisfazer dessa forma. Então a mudança normalmente vem também de um sítio muito interno, daquilo que nós estamos à procura para nós, para nos sentirmos bem. E há pouco disseste essa bidirecionalidade, não é? Há mudanças externas que nos convidam a mudar internamente e o mesmo acontece ao contrário. Há mudanças internas que nos convidam a mudar o nosso externo, o nosso espaço exterior. Pode ser, por exemplo, essa questão da casa, não é? Pode haver uma mudança qualquer interna nossa, estamos aqui a especular, estamos a criar cenários, mas que, sei lá, houve uma mudança em mim e agora preciso francamente, ou procuro uma casa que de alguma forma corresponda melhor a esta minha nova versão, não é? Então posso precisar de mais espaço, ou de mais luz, ou posso não querer um duplex e já querer um resto de chão. Enfim, pode ser, a mudança pode vir, nem sempre vem de coisas muito ambiciosas, até pode não ter nada a ver nem com status, nem com nada, mas esta mudança que vem para satisfazer novas necessidades, não é? E eu acho ótima, porque isso significa que nós vamos caminhando numa sociedade predisposta a satisfazer novas necessidades e não naquela crença de que a necessidade que eu tinha, pegando no exemplo da casa, aos 20 anos, quando comprei uma casa, então ela vai servir-me até ao final da vida. Essa permanência, eu quero acreditar que nos estamos a afastar um bocadinho dessa forma de viver essa permanência, mas também posso estar enviosada, porque tenho muita gente à volta, não é? Mais aberta à mudança. Mas sinto que sim, sinto que a sociedade se está a abrir mais neste sentido de perceber o que é que satisfaz as necessidades atuais. E depois, provavelmente, teremos outras necessidades. E começamos a ter mais exemplos de mudança, isso também ajuda muito. Sim. É possível que estejas um bocadinho enviesada pela tua experiência pessoal, não é? De estares, envolves-te com pessoas que provavelmente partilham muitos dos teus valores, naturalmente, como todos nós. Às vezes, quando estavas a falar de a casa que tínhamos ou escolhemos aos 20 anos e depois já não querermos outra porque as necessidades mudaram, e é comum, isto é uma pergunta que eu estou a fazer, é uma afirmação, quando fazemos essas alterações de necessidades, ficarmos com a sensação que tínhamos escolhido mal, que foi um erro a escolha anterior, e talvez isso também nos dificulta a mudança, também cria alguma inércia porque isso quer assumir que tive um erro antes. E não tem bem a ver com erros. Às vezes há erros, óbvio, há escolhas erradas que nos foram mal pensadas, ou que não tínhamos a informação toda, ou que na altura parecia bem e esquecemos de outros pormenores que não quisemos valorizar. Há escolhas erradas, mas há escolhas que estavam certas naquele momento, não é? E depois deixaram de estar porque mudou, não é que a escolha tenha sido. É um bocadinho como, pegando aqui mais na nossa área dos divórcios, não é? Um casamento que acaba não significa que o casamento falhou. Ele esteve bem até o momento em que deixou de estar. E as pessoas decidiram outro caminho. Essa ideia de que tudo o que mudamos foi porque a escolha anterior foi errada, eu não consigo alinhar-me com essa ideia, até porque eu acho que a escolha seguinte vem daquela. Eu sinto que nós vamos vivendo assim em degraus, uns em cima dos outros, ou capítulos do mesmo livro, que lhe quiserem chamar. E a escolha seguinte normalmente é influenciada pela escolha anterior e por aí afora. Vamos andando nesse processo de aprender, crescer, modificar, transformar, e isso leva-nos a novos sítios. E ainda bem. Sim, tão bom, não é? Quer dizer, às vezes, outras vezes é assim... Outras vezes corre mal. É, né? E outras vezes é assim meio assustador, outras vezes é entusiasmante. Sabes que eu quando estava a pensar nesta pergunta para te fazer da escolha ou da inevitabilidade, eu lembrei-me, e até acho que queria assim provocar-te um bocadinho, Vai. que há escolhas que às tantas são inevitáveis. Ok, há as coisas inevitáveis, certo? Há escolhas. Mas há alturas em que a urgência da escolha dentro de nós é de tal ordem que se torna inevitável termos que escolher aquilo, porque senão é uma violência, é de uma incapacidade de manter o que tínhamos, que somos impelidos de uma força... Claro que se dissessem, está bem, mas o que é que à tua volta te obriga a tomar esta decisão? Nada. Mas dentro de mim, eu já não posso não tomar esta decisão.
E por isso é que muita gente diz que já tomou a decisão antes dela depois se materializar e de ser vista externamente, essa decisão já estava tomada, não é? Nesse sítio onde tu estavas e estava a ver o teu não verbal e estava muito engraçado, não é? Que era a resistência. Uma resistência enorme que vai levar necessariamente, acredito eu, a um mal-estar. O mal-estar é tal de ficar ali que já não havia nada a fazer. Eu tinha que sair dali e às vezes até não se sai, lá está, para um sítio melhor ou para uma boa decisão. Quando se fica às vezes muito tempo nesse sítio, a saída é uma fuga, seja do que for, e aí às vezes tomamos decisões que depois não são as ideais ou aquilo que nós tínhamos imaginado para nós, não é? Mas sim, gostei dessa provocação, porque eu estava a pensar noutro ponto de vista. Porque às vezes é aquela urgência mesmo brutal. E aí concordo totalmente, porque entramos em piloto automático, porque estamos naquela Em sobrevivência. Sobrevivência de já não aguento, tem que sair. Isto acontece muitas vezes nos finais de relação, acontece imensas vezes, e às vezes estraga-se ou compromete-se a relação que foi com esses últimos tempos dessa urgência, que acho que anda-se à procura de motivações, de motivos, de argumentos, e que ficam às vezes inevitáveis apesar de ser uma escolha. Sim. E às vezes também sinto que ainda temos uma cultura da construção, mesmo nas relações, não é? Então vamos ver o que há para fazer para manter a relação, e isso em algumas relações é excelente e resolve a relação realmente, e as pessoas transformam-se e continuam de uma outra forma, mas às vezes em decisões inevitáveis seria mais fácil ensinar a decisão a ser tomada, não é? Ensinar o fim da relação. Sim. Em bem. Não é? Há poucas experiências internas partilhadas externamente. Há pessoas que eu já testemunhei fazerem esse processo, quando as acompanho até se vê a acontecer, não é? A pessoa internamente explicitar o que está a sentir, o que está a pensar, o que está a acontecer, mas depois publicamente partilhamos pouco isso. Então só se sabe o que se vê, mas o que está lá dentro sabe-se pouco, e nós falamos pouco sobre isso, e talvez isso não ensine esses fins. Sim. Essa quase permissão para o fim das coisas. Porquê é tão difícil mudar? Mesmo quando nós queremos, mesmo quando é esta sensação de tem que ser, porquê é tão difícil mudar? Porque eu acredito que nos tira as nossas referências conhecidas e que nas quais nós já conseguimos navegar. Não é? Há pessoas em situações dramáticas e violentas e por aí afora, e que ainda assim esse cenário é mais conhecido do que um outro, desconhecido mesmo que pacífico. Acho que é difícil escolher outras referências, o processo de encontrar segurança em novos sítios, não falo de sítios externos só, mas de sítios internos e de pessoas. Esse processo que é necessário quando a mudança acontece também pode ser um processo difícil, não é? E doloroso, que exige alguma resiliência, e para algumas pessoas isso pode ser muito assustador, e depois depende muito da história de cada um. Pessoas com histórias de transformações e de mudanças de vida e de insegurança enormes e questões de infância e por aí afora, que depois quando estamos a pedir uma coisa que parece pequenina, não é? Mas é mudar de trabalho, não estás bem nessa, e isso é altamente assustador. Estamos sempre melhor no conforto, não é? Mesmo que ele nos doa ali um bocadinho, só quando fica a doer muito, 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 como estavas a dizer há pouco, na inevitabilidade, ok, então aí vamos. E também é preciso largar nas transformações. Talvez esse desapego também seja difícil, não é? Nunca podemos largar só o que não gostamos. Eu tenho aprendido isso e descoberto isso na minha experiência e nas pessoas que vou acompanhando. Há muito essa sensação, mas assim também tenho que ir. No exemplo do trabalho, não é? Mas gosto tanto da minha colega que trabalha ao meu lado. Tem que ir tudo. Não conseguimos ficar com umas partes e depois construir aquela imagem. Acho que por isso também fica muito difícil decidir se muda, se não se muda, e viver a própria mudança. E uma mudança traz sempre lutos, não é? E não encontra assim ninguém que diga de caras: estou tão contente por viver um luto. Sim. Sabes que eu não tenho a certeza se todas as mudanças trazem um luto. Eu sei essa tua visão. Ok, mas reconheço que muitas trazem, e se calhar todas trazem, e sou eu que não estou a ver o resto, mas... Porque eu não sei se é luto necessariamente daquilo que nós achamos, ou seja, o fim de uma relação, então traz um luto em relação à pessoa que se deixou. Não é essa a minha visão, mas pode ser um luto em relação à casa onde a pessoa vivia, pode ser um luto em relação a não estar com os seus filhos o tempo todo, pode ser
quando eu falo de lutos e de coisas que vão, não é necessariamente aquele ponto principal que nós achamos. Podem ser outros. E eventualmente acredito que se for uma situação muito, muito, muito desconfortável, se cá não há luto nenhum e há uma sensação de libertação que não inclui essa parte. Sabes que eu tenho a impressão, lá está, como nós não conseguimos ter acesso à experiência interna, mas eu tenho a sensação, é mesmo sensação, de que já assisti a separações em que as duas pessoas foram, a sua relação foi desenvolvendo e maturando num estado até chegar ao ponto em que ambos sentiram que, bora, vamos seguir. Ficou natural. E foi bastante, sim. Sim, e também podem ter sido casos em que isso foi acontecendo ao longo do tempo, não é? Sim. Vamos vivendo e percebendo, olha, isto está a ir neste sentido. Isso também tem a ver com as mudanças que falaste ainda há pouco, não é? Que há mudanças que são assim quase uma curva de 90 graus ou de 180 graus. Há outras que são tão discretas e progressivas e suaves que vão acontecendo e nós nem damos por isso até, não é? Já na última gota. Eu tenho imensa curiosidade disso. Estás a ver quando o copo está cheio? Qual é aquela gota que faz transbordar? A última. Claro que todas fizeram. Todas. Mas nós... Sim. E isso é muito engraçado nos casais, porque depois, se formos só à gota, encontramos coisas. Uma pantufa, as molas da roupa, não é? Ok, não é sobre isso. É sobre tudo o que foi acontecendo até se chegar ali. Sim. E quando pomos a última gota, nunca transborda só uma gota. Não transborda só as molas. Não é? Eu acho aquilo mesmo lindo. Eu gostava muito de saber a física disto, mas pronto, já me estou aqui a dispersar. Mas é uma coisa que eu penso muito, tal como às vezes as pessoas dizerem assim, aquela palavra que disseste ou aquela frase foi a minha, eu também já tive essa sensação, dizerem-me coisas que, mudou tudo. E depois pensar, calma, na verdade, já houve muitas frases dentro de mim ou fora de mim a serem ditas, né, que fizeram com que esta agora tenha este efeito. Mas nós perdemos o efeito de todas as outras. Eu acho que acontece isso muito connosco, não é? Nas relações. Sim, eu acho que sim. Estava a ouvir-te e a rever o meu próprio divórcio, teve essa gota. E eu perguntava, muitas vezes, tanto internamente como externamente, como é que eu vou saber? Como é que eu sentia o divórcio a acontecer dentro de mim? Como é que eu vou saber que é mesmo? E cai uma gota realmente. Um dia cai uma gota. E depois transborda e já não há dúvida. Era afinal. Afinal era mesmo. Exato. É muito curioso esse processo. Acho que está muito ligado aos nossos limites, não é? Essa gota é um limite, acho eu, que se rompeu de alguma forma. Seja o que for, o limite da paciência, o limite da resiliência, um limite nosso. Sim. Qualquer coisa estava representada nessa gota. Como é que isto da mudança entra no nosso tema da parentalidade? Da parentalidade não conjugal. Na separação e no divórcio já estamos aqui a dar a dica, não é? Mas assim, na parentalidade, como é que... Olha, eu acho que entra muito, assim, de caras no nosso crescimento. Poderia ser fácil... Nosso quem? É isso. Poderia ser fácil eu dirigir esta afirmação à criança, não é? A criança está sempre a crescer e então está sempre tudo diferente. Mas não acho que seja só sobre ela. Acho que todos nós crescemos. A criança nota-se muito mais, não é? Nasce um bebê... e daí a pouquíssimo tempo ele está direitinho a segurar a própria cabeça, não é? Então é muito rápido. Desde esse momento em que o pego e seguro na cabeça até o momento em que me apercebo que já não preciso de segurar na cabeça, é muito rápido. E a partir daí é sempre assim. Eu acredito que nós fazemos, quando um bebê nasce, é meio que um pedido que o bebê nos faz. Faz lá as coisas por mim até eu ser capaz de fazer sozinho. E que vamos passar a parentalidade toda a fazer isso, a deixar coisas que afinal o nosso filho já sabe fazer. E isso não vem de uma forma muito intuitiva, às vezes esquecemos, às vezes estamos imenso tempo a segurar a cabeça do bebê até que o vemos no colo de alguém que não tem a mão na cabeça. Ele já sabe segurar a cabeça, não é? Isso acontece durante o crescimento de todos os nossos filhos, então eu acho que assim de caras as mudanças estão super, super, super elencadas aqui à parentalidade, porque a parentalidade em si é um processo sempre em transformação e sempre em mudança. E por isso é que aquilo que às vezes os pais dizem que funcionou, e agora já não funciona, porque já não está lá exatamente a mesma pessoa, não é? Nos bebés é muito rápido, na primeira infância também é muito rápido, depois tende a ficar um bocadinho mais lento, mas ainda assim
não conseguimos criar uma relação estanque, não conseguimos criar logísticas familiares estanques, rotinas estanques, isso não existe. O bebê vai dormindo a horas diferentes, portanto a previsibilidade já se perdeu, é preciso ajustar. E depois, essa era assim a parte mais óbvia, mas os pais também. Uma pessoa que é mãe pela primeira vez nunca foi mãe, portanto está num lugar no primeiro dia totalmente diferente do lugar que estará daí 1 mês, daí 1 ano e daí a 10 anos. Sim, e quando teve mais de um filho, porque ok, uma coisa é ser mãe de primeira viagem, depois quando temos segundo filho muda tudo, mas às vezes não muda só o que somos com o segundo, também muda o que somos com o primeiro. Sim, muda a relação com o primeiro, muda a relação se estivermos a partilhar a parentalidade com alguém na conjugalidade, muda a dinâmica da conjugalidade, muda a rotina familiar, a logística, muda se calhar a rede de apoio que agora temos que colocar aqui dentro da nossa dinâmica. Então a família é um terreno fértil para a mudança acontecer. E aí, e aqui vai a minha experiência profissional, e voltando ali a pegar nos lutos, aí eu tenho sentido nas famílias que tenho acompanhado, não quero dizer que seja sempre assim, mas tenho visto que é importante ir colocando em cima da mesa essa parte, que é viver essa dualidade entre estar a ver uma coisa nova, o bebê pôs a cabeça direita, e entre nunca mais vou segurar a cabeça. Uma permanência e uma dualidade que podem estar sempre a conviver entre o que já foi e agora o que vem aí, que também é igualmente fantástico, divertido, curioso, etc. Mas já não vou voltar para ali. Este saudosismo, que eu acho que é que vai acompanhando a parentalidade, para mim entra dentro do que eu chamo o luto. Pode não ser tecnicamente, mas esta despedida. A despedida e um olá constante. Isto é uma transformação sempre a acontecer. E depois, claro, temos o óbvio dos divórcios, mas se formos por aí afora, temos a adolescência, temos essas transformações todas, temos depois os filhos que saem de casa. Olá, só uns segundos da tua atenção. Podemos pedir-te um enorme favor? Segue e classifica o podcast. É um pequeno gesto que vai fazer uma enorme diferença para nós. Se já nos segues, partilha um episódio que tenhas achado útil com alguém que pode beneficiar dele. É o alcance e o crescimento do podcast que nos permite continuar a trazer pessoas incríveis, capazes de contribuir para uma mudança da consciência coletiva, para que a separação, o divórcio e a parentalidade não conjugal sejam cada vez mais conscientes. Obrigada desde já. E antes disso, às vezes os avós que, entretanto, pela idade também vão falecer, também transformam a família, não é? Doenças que fazem com que as pessoas ou possam partir ou ficam com incapacidades, ou nem por isso, mas durante uma temporada não têm a mesma disponibilidade relacional. As aparentes simples mudanças de ciclo. Sim, do primeiro ciclo para o segundo ciclo muda imenso. Do pré-escolar para o primeiro ciclo também muda, toda a dinâmica. Às vezes até muda o que temos em casa. Agora é preciso uma secretária, uma mesa. Então até o externo vai mudando para acompanhar. Estranho seria se não houvesse transformação, não é? Então, esta ideia de que a transformação final, não estou assim num período de transformação difícil. Dá-me logo vontade, sempre de caras, perguntar: e filhos? Sim. Que idade? 10. Vem lá o segundo ciclo. Não está a acontecer transformação. Está. Há sempre. Está sempre a acontecer. Nós crescemos, se calhar eu estou a generalizar, diz-me tu, eu tinha esta crença que a capacidade de enfrentar as mudanças, daquelas que nos abalam assim, que nos deixam mesmo, tenho que lidar com isto, que conseguimos enfrentá-las sobretudo com coragem, com força, com resistência, de bora lá, muito esta atitude. Pronto, eu não sei, estou a generalizar, tu também aprendeste assim? Pronto, já somos pelo menos duas a ter aprendido assim. Eu acho que durante muito tempo foi mesmo, até relativamente há pouco tempo, ou talvez pelo grupo ou com as pessoas que agora tenho à minha volta, seja mais verdade nestes grupos do que noutros, mas eu acho que não é. Sinceramente tenho a sensação também, vou outra vez à sensação, não tenho informação nenhuma que me possa justificar isto, mas a sensação de que era isto, conseguir enfrentar mudanças, as vicissitudes da vida, era com coragem, força e resistência, não é?
Mas tu trazes uma abordagem diferente, que se me disseres assim, então, mas tu também estás a dizer que tinhas, também já intuis. Eu já intuía, mas tu pegaste nisso e tens trazido, pelo menos na minha realidade, como uma verdade mais sistemática, não é? Na verdade, mais do que essa força, é a sustentabilidade emocional que nós sentimos perante a mudança, ou que conseguimos gerar, ou criar durante a mudança. Isso sim, talvez seja assim a chave mestra para nos guiar na mudança. Sim, eu tenho usado muito essa chave mestra, esse espaço de sustentação como colo, não é? De certeza que vamos nesse sentido também, aqui na nossa conversa. E para mim, dando um exemplo, para mim é muito semelhante com aquilo que acontece com uma criança pequena. Uma criança pequena que está a passar por algum desafio, ela pede colo. Ela tem um desconforto e ela pede colo. Ela vem ao colo. Simplificarmos esta ideia de colo. Ela vem para o nosso colo, mas ela não quer ficar lá sempre. A criança, quando está pronta, começa a dar sinais de que quer sair. Nesse momento, provavelmente, está ativada a coragem, a vontade de explorar, a energia, todas essas competências que estavas a dizer, que precisamos de usar também no mundo. Elas normalmente na criança vêm depois desse colo. Ela vem, recebe colo, sente-se segura, confiante, sustentada e depois ela sai e vai explorar o mundo. Quando vier um novo desafio, ela normalmente vem ter connosco outra vez e faz a mesma coisa. Se nós conseguirmos não fazer nada, até acho que é um exercício giro para experimentar com consciência, não é? Deixar isso acontecer. A criança vai, acontece-lhe um problema qualquer, ela vem, fala connosco quando já sabe falar, quando não sabe normalmente chora, nós damos colo. Não precisamos dizer absolutamente nada. Em algum momento daquele colo e daquele estar ali a suspirar juntos, a Cátia Pereira, que eu adoro, ela diz, traz este significado para colo, que é este sítio onde suspiramos em conjunto. Então, quando não há nada para fazer, suspiramos. A criança suspira, nós suspiramos, respiramos, estamos ali. E de repente é ela que sai. E ela vai para o mundo, com a coragem, com a força, com a resiliência, com a capacidade de ultrapassar novos obstáculos. Mas connosco adultos é exatamente igual. Exatamente igual. Essa coragem, resiliência, ela vai ser importante, super importante. Mas antecede-lhe, ou deveria anteceder, para uma mudança sustentada e segura e saudável, colo. Na mesma medida, eu encontrar um espaço que me sustenta e que pode ser um espaço que eu até consigo internamente, sentir que consegui ancorar, mas esse espaço normalmente é um espaço muito vulnerável. Também o é para as crianças, elas vêm e choram. O ideal seria nós conseguirmos fazer a mesma coisa. Alguns de nós vão ter mais dificuldade, porque aprenderam que isso se guarda ali, não se chora ou engole-se, mas também já temos vindo a falar sobre isso e acho que estamos melhor. Idealmente é esse sítio onde eu posso ir chorar. Um sítio onde eu vou ser recebido por alguém, já vamos falar sobre isso, sobre outras pessoas nos ajudarem, já aí vou. Mas por enquanto este espaço onde eu posso ser acolhido, onde tudo o que eu quero dizer sobre a situação pode ser dito, não vou ser julgado, não preciso tomar decisões, não preciso dizer nada. É esse espaço onde eu posso ficar zangado, onde eu posso estar magoado com aquilo que aconteceu, onde eu posso chorar, soluçar, gritar o que eu quiser. E normalmente, e se tu já fizeste isso com alguém ou contigo, vais lembrar-te, há um momento em que aquilo acaba naturalmente e tu não é? A pessoa limpa-se. E normalmente, eu tenho muito esse perfil e então há uns anos para cá tenho andado a descobrir pessoas que fazem o mesmo e há muitas pessoas que fazem o mesmo. A pessoa limpa-se e depois de repente põe uma posição. Ok, mas agora é que vai ser. E vai-se embora. E agradece e tal, vai-se embora. Então eu acho que acontece exatamente igual como com as crianças. Nós precisamos de um sítio para ir chorar, receber colo, receber umas festinhas, o que for. Não interessa se aquilo que estamos a dizer é certo, errado, faz sentido, não faz sentido. Isso a pessoa vai perceber depois de estar regulada e de receber esse espaço de colo. Tendo essa sustentação, a mudança faz-se de uma forma muito mais regulada, há uma maior capacidade de tomar decisões, porque aquela emoção toda que por vezes vem numa avalanche ficou num sítio onde eu pude chorar, largar e depois decidir, ok, espera, então, que opções é que eu tenho? E ir para a mudança, aí sim, com essa coragem, que eu chamava-lhe regulação, mas pode ter esses nomes todos, resiliência, coragem, mas o colo antecede a isso tudo. Eu presinto que para a maior parte dos adultos é preciso muita coragem para pedir colo ou para aceitar colo, não é? Até porque parece que ficamos meio atordoados. Ambos. Imaginamos que são duas pessoas. Quem dá pensa, do colo como?
faço o quê? Até tenho pais com filhos mais velhos que me perguntam isso, mas faço como? Ele vem e digo o quê? E depois, para um adulto que peça colo, também se calhar fica com alguma vergonha. Será vergonha? Também preciso de colo dessa forma. Também quero só chorar baba e ranho como uma criança agora durante um bocadinho. Não me parece que exista, assim, uma boa quantidade de pessoas, essa vontade para chegar e dizer, olha... Talvez tu agora disseste aí essa coisa do como uma criança. Talvez isso seja a crença que... Porque é só chorar como alguém muito triste e frustrado, ou muito perdido e angustiado, e esse alguém pode ser uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, não é? E talvez por nós pensarmos isso, vou chorar como uma criança, nos leve para esse lado de não estou a ser adequado, estou a ser infantil, estou a ser imaturo. E algumas expressões da parentalidade que eu sinto que vão estando em desuso, mas elas ainda estão em nós enquanto sociedade, vão demorar muito tempo a sair. E todos nós sabemos que uma das frases mais usadas perante desafios para uma criança é bora, mas vá, limpa essas lágrimas e vai, não é? E vem de um lugar bonito, vem de um lugar que nós queremos que a criança ative esses mecanismos. Bora, tu és capaz, tu vais conseguir lidar com isto. Só que antes disso, eu acredito que tem de haver um lugar onde largamos tudo, onde eu não faço ideia se vou ser capaz, se calhar não vou só chorar. E depois de termos essa descarga emocional, amparados, normalmente o resto acontece, naturalmente. Nós vamos explorar o mundo tal e qual como faz uma criança tão bem, nos inspira. É isso, acho que devemos se calhar generalizar para pessoas. Talvez, não é? Numa pessoa, eu acredito que o colo antecede o fazer, seja ele qual for. Quando tu estás a utilizar a criança, talvez seja... Agora a especular sobre o que tu pensaste, repara, eu tenho uma bola de cristal, sei ler os teus pensamentos. Eu já valido. Que talvez seja porque é um exemplo mais fácil de dar, porque quase todos nós já vimos crianças a fazer isso e quase ninguém de nós vê adultos a fazer isso. Então talvez seja só estás a dar a imagem, lembrem-se, é igual como as crianças e nós também somos como essas crianças, só que elas permitem-se e nós não. Por um lado estou a fazer duas coisas, uma é simplificar. Conseguir tornar muito básico, porque às vezes sinto que quando conversamos de conversas mais emocionais, às tantas pode ficar complexo. E o que é que isto quer dizer, não é? Muita coisa. Olha, está ali um exemplo. Depois, a segunda coisa é que torna a criança uma inspiração e que para mim isso é muito, muito importante. E portanto é olhar e pensar, uau, ela faz tão bem, porque eu acho mesmo que nós vamos perdendo coisas que já estavam ali, vamos desaprendendo, vamos condicionando, e esta ideia de voltar ali para mim é a ideia de voltar ao simples. Eu vejo a criança com essa simplicidade, essa pureza, é o que é. Estou aqui, apresento-me como sou, e depois o mundo vai condicionando, e ela vai aprendendo mecanismos, alguns deles ótimos e saudáveis, outros nem tanto. Então voltar lá, lembro, é só isso, é só ir à procura de um colo e desatar a chorar. E também percebi, na minha situação pessoal, também ia com essas armas e bagagens para as várias mudanças que vivi, foi assim que me ensinaram, e depois sempre fui validando muito isso, porque acho que era muito boa a fazer isso, então fui acreditando, as pessoas dizem que este lado é bom, então fui fortalecendo esse lado. E nas últimas mudanças que vivi, descobri um lado vulnerável que me leva a sítios que eu queria muito mais vezes estar. E que me levam a tomar decisões de um sítio muito enraizado. Certo ou errado, não sei. Não tenho a certeza, até porque só quando lá chegar é que vou perceber o que é que aconteceu. Mas daquele lugar de eu quero mesmo isto agora. É um lugar empoderado e responsável. E parece-me que esse é um lugar muito bom de tomar decisões quando somos adultos. Sim. Mais ligados. Olha, disseste isso, agora estou hesitada, não é? Porque na minha cabeça começou a vir a imagem de, pois, e para irmos a esse lugar de ligação connosco próprios, se estivermos cheios dessas emoções todas, essa carga emocional que estavas a falar, é mais difícil de encontrar esse lugar. Está muito ruído. Muito ruído. E para quem isto possa ser complexo, esta coisa de vou encontrar um lugar, parece que vamos à procura de um lugar. Muito abstrato. É assim, vou lá estar, angelical. Não, é um sítio onde eu possa dizer o que eu quiser. Na presença de alguém que eu considero um vínculo seguro,
ou na minha presença, estar num sítio qualquer e estar para ali a dizer para o ar tudo o que eu acho. Há pessoas que também esse sítio encontram mais desse sítio quando escrevem esse ruído. Vou escrever este ruído todo, isto, aquilo, aquelas resistências todas. E depois, como isso já está fora, já tenho um sítio mais adulto, regulado, ancorado, onde eu consigo decidir a partir daquilo que eu quero. E que eu acho que faz sentido, que acredito. Esse colo, vamos aqui esclarecer de forma muito clara, não é? Esse colo, não estamos a falar de um colo físico em que um adulto senta nas pernas do outro adulto, não é? Pode ser, ou deitar a cabeça, pode ser, mas não tem que ser forçosamente isso, não é? Às vezes é um abraço, outras vezes é estarmos juntos, sentados ao lado ou de frente a frente, às vezes é estar com a mão no ombro do outro, outras vezes é só estarmos ali ao telefone e a ouvir e a segurar aquele momento. Depende também muito do colo que o outro gosta, não é? Não querendo ser repetitiva, mas também, se formos às crianças, não vão todas ao colo igual. É. E nós também, sim, pode ser um colo físico, para quem se sente bastante amparada assim, esse cabeça no colo, as festinhas, ou dar a mão, ou pôr a mão na perna, ou no ombro, ou um abraço. Podemos estar a falar isso fisicamente, mas podemos estar a sentir-nos altamente no colo de alguém e essa pessoa nem está presente. E esse colo não é um sítio para fazer nada. Eu não me canso de repetir isso porque eu sinto que há uma preocupação, uma falda com eu não sei, eu depois fico nervoso e não sei o que é dizer, não sei o que é de fazer. Uma coisa que é muito importante para quem dá colo é não estar nervoso. Porque um colo nervoso, não querendo entrar aqui na mecânica toda e na fisiologia, mas um colo nervoso não dá serenidade. Um colo que nos traz essa paz e essa sensação de que estamos aqui sustentados é um colo que está tranquilo. Eu posso estar zangada com a situação também, se for alguém que é muito querido e que está a passar por uma dificuldade, claro que eu vou sentir emoções, mas depois deixar essa pessoa estar ali a dizer o que quiser. Acho que o que nos estressa às vezes é essa preocupação. Espera, estou a ouvir, mas a seguir tenho que lhe dar uma força, uma resposta, um conselho. Não é preciso nada disso. Pode ser, a pessoa está a contar e nós dizermos à pessoa, olha, diz o que tu quiseres. Eu não vou dizer nada. Se quiseres dizer palavrões, diz. Se quiseres dizer coisas que achas que não fazem sentido nenhum, diz. Olha, eu vou ficar só aqui a ouvir-te. Eu vou ficar só aqui a fazer-te festinhas e estás à vontade, chora o que quiseres. Não há mais nada para fazer. É preciso confiar que essa pessoa vai sair do colo. É ela que sai, eu não vou empurrá-la para fora do colo. Eu vou ficar ali e para quem quiser experimentar vai haver um momento em que aquela pessoa que está deitada e que estamos a dar as festinhas na cabeça, ela vai se sentar. E normalmente ela vai sentar, se ela estiver a chorar ela vai limpar ou a suar-se e depois nós vamos ficar na mesma, quietinhos, e ela vai dizer ok, então vou fazer... A pessoa sabe, nós vamos partir do princípio que a pessoa que está ali connosco é uma pessoa capaz. Se não estamos a partir se eu tenho que dar respostas a alguém, eu estou a acreditar, isto são tudo processos inconscientes, mas de que ela precisa de mim para... À partida os adultos vão saber, mas precisam de tempo, de espaço. E desse espaço de não saber, não faço ideia o que fazer. Ok. Pá, mas isso é tão libertador ao mesmo tempo. Também não sei bem, estou a ouvir o que estás a dizer e pá, para mim também se calhar seria uma confusão. Não sei, não precisamos ter respostas. E olha que isso para mim é uma aprendizagem muito significativa. Eu ainda busco muitas vezes, quando caio já lá estou, à procura de um significado, de uma resposta. E então quando estamos a acolher alguém é isso, eu não tenho a resposta do outro. E a partir desse princípio eu acho que é mesmo fundamental. Eu não tenho a tua resposta. Olha, vem, cola, eu tenho. Agora o que fazer aí? Não sei, mas tu vais saber. Em algum momento, e enquanto não souberes também estou aqui. Tudo isso é colo, na prática. Mais uma vez, não é aquela ideia abstrata. É isso, na prática é isso. Para receber colo também não preciso de com clareza dizer, quero que me pegues ao colo. Exato. Sim, porque as pessoas nem sempre pedem explicitamente. Acho que tu usaste aí a palavra mesmo certinha. Acolhimento. Colo é uma palavra pequenina para dizer acolhimento, que é uma palavra grande, não é? Mas faz exatamente o mesmo. Há línguas em que colo não tem tradução. É muito engraçado isso. A Ana Higuera, que nós também gostamos muito e que faz parte aqui da comunidade do colo, ela também me disse isso. Disse, olha, não há tradução da palavra exata de colo. Há coisas como segurar no regaço e por aí afora. Então, eu tento esticar mais esse conceito. E acho que dentro do colo, o colo é um espaço onde nós podemos chorar, desabafar, vulnerabilizar,
deixar cair essa coisa, é porque a coragem é muito pesada, dói os ombros, dói o pescoço, não? Então é o sítio onde podemos tirar, dói muito, há muita coisa. Largar essas coisas todas, que são para ir ao combate, e sentir, eu estou suficientemente seguro aqui para não combater, para me entregar aqui um bocado. A seguir, volto a sentar, uma mochila está ali, a armadura, se eu achar que preciso dela eu volto a pôr, vou. Mas antes disso, esse espaço a respirar. Joana, tu és educadora de infância, mas trabalhas com adultos. Curioso, não é? Então, conta-nos como é que fizeste isso. Eu suspeito, por tudo o que temos estado a falar aqui, que há ligação, não é? Mas tu acabaste por fazer essa opção, apesar desse amor todo que tens pela infância, pelas crianças, mas decidiste trabalhar com adultos. Sim, demorei algum tempo a ligar as coisas. Pareciam, lá está, mudanças que iam acontecendo na minha vida, distintas umas das outras. E depois, à distância, consegui perceber, espera, isto afinal está tudo ligado. Então agora consigo perceber que eu tenho realmente um amor pela infância muito grande, que me levou a acreditar ali naquela altura que escolhemos, e que ainda somos também muito novinhos, não é? Para escolher um curso. Ok, é exatamente isto que eu quero ser. Depois, e continuo a gostar imenso de contacto direto com as crianças, mas depois havia uma parte com os pais que me dava uma sensação de ativismo maior, que era quando eles vinham com aquelas questões todas que os pais normalmente partilham com as educadoras, não é? Não consigo isto não está a correr bem, como é que posso fazer diferente? E depois eu via a mudança na família e via a mudança em todos da família, não é? Da criança também, muitas vezes comportamentos que estava a ter e depois parava de ter, notava-se um bem-estar diferente com aquelas alterações nas relações e nas dinâmicas das famílias, e aquilo começou a fascinar-me imenso. Eu adorava ter essa sensação. Depois comecei no meu lado mais analítico a pensar, espera, é que se eu trabalhar com os pais e com os profissionais, para mim educadoras e pais estão todos no mesmo bolo. Sim. Passam a maior parte do seu dia a cuidadores de crianças, não é? Então juntei-os todos no mesmo bolo e pensei, tenho um lado muito aventureiro e ativista, isto é muito mais rápido, senão eu não vivo anos suficientes, porque cada ano só tenho 20 e tal pais. Mas se eu trabalhar com a educadora, eu trabalho com uma educadora, ela tem 20 e tal pais. Se eu tiver 10 educadoras e por aí afora, não sou boa a matemática, portanto vou terminar esta parte. Então eram muitos. Isto vai muito mais rápido. Será que isto é possível? E fui assim neste será que isto é possível? Depois é que continuei ao longo destes anos todos, que já não importa contabilizar quantos são, a estudar isto tudo e desta questão do colo, da corregulação e por aí afora, e percebi, espera, eles é que são a chave. Eles são a chave disto. Eu acredito perfeitamente que, tirando em situações patológicas, a intervenção que é feita com uma criança deve ser feita com os seus adultos de referência. Se tenho uma crença pessoal em relação a isso, acredito que os educadores, falo de pessoal docente e não docente, todos os que estão ali todo o dia, e professores, os professores e os pais, são esses os adultos de referência da criança. Portanto, através deles é que nós poderemos ir modificando o que houver a modificar em busca da saúde. Depois, por outro lado, fui percebendo que com adultos regulados está tudo feito. Não é preciso assim mais nada. A criança precisa de adultos regulados, também precisa deles desregulados, mas de adultos que se saibam regular. E a partir daí, com adultos que se sabem regular, não há nada para fazer na criança. E depois comecei meio que a aventurar-me nisto e a pensar, espera, é a mesma coisa com a estimulação da criança, aquela ideia, não é? Que a escola, estamos a progredir, acho que num sentido bastante positivo, mas que havia esta questão de, então vou criar esta atividade para estimular isto, para estimular aquilo. A criança desenvolve-se, se ela estiver com saúde, vai naturalmente. Se eu concordo com estímulos potenciadores, ótimo, ok, tudo bem, um ambiente que... Contextos estimulantes, basta termos um contexto estimulante. Que abra horizontes, ótimo, tudo ótimo. Mas o resto a criança faz, em saúde. Então depois liguei as duas coisas, fui ligando estas peças e pensei, não, eu quero ajudar os adultos a aprenderem esta arte de saberem estar com as suas emoções e depois saberem regular-se e depois então saber receber uma criança quando ela está desregulada e saber ir guiando esse caminho também ocupando o seu lugar de adulto. E fui percebendo ao longo dos anos a acompanhar adultos
que isso inclui um espaço em que há um colo. E que eu, enquanto profissional, há um espaço inicial de oferta de colo e de amparo e de sustentação aos pais, e que depois, quando eles se sentem acolhidos, sustentados, e depois aprendem que na sua própria rede também têm pessoas para fazer isso, não ficam dependentes aqui do processo, não é? Depois, a partir daí, eles começam a conseguir transpor isso para a criança. E então eu percebi que ajudar os pais a trazer saúde aos seus filhos é o caminho que mais me fascina. E fui descobrindo ao longo do tempo, e tu foste testemunha de alguns momentos-chave em que eu me lembrei, que é mesmo sobre eles. Eu estou todos os dias a trabalhar com adultos numa profunda crença de que eu estou a ajudar um montão de crianças a viver mais saudáveis. Às vezes esqueço-me e depois lembro-me outra vez. Eu sou uma educadora de infância que é ativista pela infância, trabalhando com os adultos. É isto que eu faço e hoje em dia adoro dizer isto. É lindo mesmo, é lindo de ouvir, sim. Quando estava a ouvir, lembrei-me desta tendência que há, que às vezes é um bocadinho assustadora, de que os pais têm que ser experts na parentalidade, não é? E então informação, e torna as pessoas ainda mais angustiadas, mais perdidas, mais sem saber, e agora esta metodologia, e agora esta estratégia, e agora vão-se afastando cada vez mais da sua intuição, do seu saber, do seu colo, para ir para a cabeça fazer coisas que aprenderam. E quão importante é esse trabalho que fazes e que é trazer as pessoas de volta a si. E okay, tu tens os recursos dentro de ti. Claro que é importante sabermos esta teoria toda, mas não são tanto os pais. E para quem gosta dessa teoria toda, o que acontece aí é que o excesso de informação cria uma hipervigilância. Eu fico nervoso, generalizando, porque preciso de corresponder a qualquer coisa que eu li. Ora, essa hipervigilância deixa-me agitado. Essa agitação, lembram-se do colo, não é? Impossibilita que eu consiga corregular, que eu consiga trazer um colo regulado. Então essa informação toda, a parentalidade aprende-se porque se vive. A parentalidade é algo que se vive ao longo da vida, e esperemos de muitos anos, e que se aprende na relação. Aquela relação é que nos vai ensinando. Quando eu estou muito no mental, como estavas a dizer, não é? Está tudo aqui em cima. Eu afasto-me dessa conexão, e as crianças são incríveis a detectar isso. Elas sabem que eu estou a pensar e que não estou a sentir, elas vão fazer tudo para que eu me volte a conectar no sentir. Quando faço acompanhamento a pais, a ideia é essa também, vamos sentir. Nós temos a informação, está tudo bem, nós sabemos. À partida, a maioria dos pais que eu recebo não é por falta de informação, é por confusão. Então vamos largar aquilo que eu deveria. Os pais normalmente, somos mamíferos, não é? À partida temos mais ou menos aquilo que vai ser preciso com as coisas que depois temos que ir trabalhando em nós enquanto adultos. Mas eu diria que se só houvesse uma coisa para aprender, seria então, vou aprender a estar com as minhas emoções, a regular-me, saber o que fazer quando estou agitado. É tão importante o que estás a dizer, porque sinto que há uma onda de informação que se fala muito das emoções, mas lá está, é a partir do mental. Inclusive é com as crianças, em escolas, infantários, já há aulas de educação emocional, e que é, para mim, assim, uma coisa altamente contraditória, porque a experiência emocional pode ser educativa se for saudável, contém, orientadora do adulto regulado, mas isso faz-se na relação e na interação com a criança, não é sentá-las e ensinar-lhe coisas sobre as emoções. Está bem, mas qual é o problema de terem vocabulário emocional? Nenhum, é ótimo, tudo bem, mas não só não é o mais importante, como isso está a servir para nos esquecermos do mais importante, que é no dia a dia viver emocionalmente e experienciar emocionalmente a vida com as nossas crianças, não é? E sim, ensina a inteligência emocional. Toda essa questão da inteligência emocional na infância, por aí fora. Primeiro, não existe inteligência emocional na infância, ponto número 1. Existe imaturidade a todos os níveis, portanto, a nível de gestão ou de sentir, ou de que seja emocionalmente, cabe no mesmo saco.
mas cria uma expectativa nos pais, e essa é a parte que eu acho mais perigosa. Não tenho problema nenhum em que se aprenda estratégias. Quando eu estou a sentir raiva, posso fazer isto ou posso fazer aquilo. Tipo, está bem, tudo certo. Eu também ensino às crianças constantemente coisas que elas não sabem fazer. Também se diz, pega na faca e no garfo, e não é expectável que ela saiba logo naquele momento. A questão é que se cria uma expectativa em relação à criança e aquilo que são as suas habilidades emocionais. Ela vai saber controlar qualquer coisa que sente e por aí afora. Isso cria uma expectativa completamente não realista. E encontra-se crianças que já elas próprias, depois ali já na segunda infância, não é? Que elas culpadas porque não conseguiram controlar as suas emoções, e isso é atroz, não é? A criança não tem que fazer nada. Essa é a forma mais simples, acho eu, de pôr a infância. Ela não tem que fazer praticamente nada. Do ponto de vista destas coisas emocionais, não é? Deste tipo de responsabilidade. Ela vê adultos a fazer. E das duas uma. Ou vê adultos a fazer mal e, portanto, vai seguindo a sua vida, e depois, quando é adulta, logo se vê o que vai fazer com isso, não é? E há imensos adultos que viram adultos a fazer mal e que não é por isso que hoje em dia estão a fazer. Foram aprendendo mais tarde. Mas há crianças que têm a sorte e a oportunidade de viver com pessoas que se sabem regular. Dando aqui uma nota, porque isto mexe aqui comigo, estás a ver, pela minha fisiologia. Não é conter. É um adulto que saiba estar zangado. Ainda há bocado disse contenção, não foi? Encontro muitos adultos também contidos. Da minha experiência. Mas a contenção não é para mim não era nesse sentido. A contenção é de... Tu era um espaço onde eu posso estar com a emoção. Segurá-la. Connosco, fica connosco. Está aqui connosco. Sim. Mas alguns adultos, com medo daquilo que será desregular-se eventualmente, se calhar muitos de nós, até com referências que vimos de desregulação, temos medo desse espaço. Então achamos que estar regulado é estar sempre aqui. Mas outra vez vai tudo para aqui, para o maxilar, não é? Para o pescoço. Não é isso. Um adulto regulado zanga-se, ralha, diz coisas da boca para fora aos filhos, não é? E depois arrepende-se. Isso está tudo certo. Fica triste. Tudo certo. Fica triste, fica desiludido, fica frustrado. Tudo igual. E expressa isso, tudo igual. Não escala para um sítio violento. Esse é um ponto muito importante. Aí sim é um ponto desajustado. E depois sabe o que fazer com isso. Porque a seguir a um momento desses vem um momento de ouro, assim, o algodão doce, que é uma oferta que é a reparação. As nossas relações estão feitas para zangar-nos e repararmos, e isso ensina a criança o que é que eu faço quando corre mal, que é uma aprendizagem espetacular para a vida. Então um adulto que sabe o que fazer às suas emoções é um adulto que sente as suas emoções, em primeiro lugar, sejam elas quais forem, que no momento em que está zangado, frustrado, não consegue falar sobre isso e faz coisas meio desajustadas, injustas, generalizações e por aí afora, levanta mais o seu tom de voz, mexe mais o corpo, e a seguir volta a baixar essa intensidade e consegue voltar à relação e reparar aquilo que foi dito. Olha, eu disse aquilo, não era exatamente isso, não é? Também não é sempre, de vez em quando fazes isso, deixas os chinelos aí. Conseguimos fazer isso e depois passar por esse processo super importante de reparação, de reconexão. Então aprender o que fazer às suas emoções não é estar sempre assim, nem estar sempre feliz, nem nada disso. Regular é não ter picos emocionais, não é? É sermos planos emocionalmente, conseguimos estar sempre ali no sal, sempre tudo. Eu estou zangadíssima, estou furiosa, mas não sai deste... Quando nos apercebermos que isso põe em causa a nossa saúde, acho que... E faz outra coisa que é, dá um sinal terrível aos miúdos, que é difícil de ler, que é, eu sinto-te zangado, mas vejo outra coisa, não é? Ou sinto-te triste, mas estás a mostrar, a tua cara mostra uma coisa, o teu tom de voz mostra outra. Isso é extraordinariamente confuso para as crianças que, por serem mais imaturas, ainda têm um radar muito limpo para apanhar esses sinais. E nós todos precisamos de congruência. Quando não está, sentimos que há alguma coisa aqui que está estranha. Está estranha, soa estranho, se calhar não posso confiar, não é? E as crianças o que vão fazer sempre, e ainda bem, é chamar-nos para a relação. E depois aquilo que nós vemos é aquele, mas ele está-me a provocar. Está a provocar-te enquanto pessoa para vires para a relação, para deixares vir à relação, não é? E estar numa relação também implica trazer momentos que não são assim tão espetaculares, não é? Eles são espetaculares, não são lindinhos e fofinhos. Doem, são incómodos, não apetece. E só são espetaculares depois, não é? Na altura aquilo custa um bocadinho. Sim. No nosso contexto de parentalidade e de pais separados,
que não é esta conversa, obviamente não é só sobre isto, mas fazendo aqui a transposição, bem, não é bem isto. Isto foi o meu pensamento, vale a pena falar sobre isto. As crianças quando pedem colo nem sempre é em choro, nem sempre é em tristeza e nem sempre de facto se aproximam para o colo. Há crianças que estão vou pôr muitas aspas, ok? Quem não tiver a ver que saiba, eu estou a fazer aspas, a portar mal, porque na verdade o que estão a precisar é de colo e não sabem como. E então fazem disparates, ou põem-se em perigo, ou de facto estão a chamar a atenção porque precisam dessa atenção, e nem sempre é no choro, às vezes é na zanga, às vezes é na raiva, às vezes é na hiperatividade, não na hiperatividade diagnosticada, mas uma hiperatividade do corpo. É na agitação, não é? Na dispersão. E isso é muito importante. E porquê é que eu fiz a ponte com a separação? Porque muitas vezes acontece isto, miúdos em que os pais estão a passar por processos de separação, há uma grande transformação na vida deles, não é? E alguns vão para o choro, para a tristeza, mas há muitos miúdos que não é para aí que vão. E depois não são vistos nem acolhidos na sua dor, porque a sua dor não é triste. A sua dor é raivosa, é zangada, é dispersa, é sonhadora, a sua dor é outra coisa. Então também lembrarmos que nós como adultos poder também decifrar melhor estes comportamentos, não é? Sim, sim. Há pouco quando falávamos daquele colo zangado, lembras-te? Dizíamos dos adultos, às vezes eu estou zangada e quero um sítio onde eu possa dizer aquilo tudo, não é? Eu tendo a fazer isso com as minhas amigas, no telefone e vale tudo, não é? O que a pessoa quiser dizer. E com a criança é a mesma coisa, não é? Ela às vezes está zangada, vai dizer um monte de coisas que são deturpações de tudo o que está a acontecer, assim como nós, quando ligamos, não é? Dizemos tudo na raiva. Lá está, se o colo for esse sítio onde vale tudo, onde o que está a ser dito ali não é uma verdade, é a emoção a expressar-se daquela forma, ok, tudo bem, aqui pode expressar, mas às vezes temos muito medo que aquilo seja exatamente a verdade da criança. Não, ela estava só zangada, como quando diz, nunca mais gosto de ti, não quero não sei o quê, não quero ser o teu filho. Ok, se eu levar aquilo como uma verdade absoluta, quer dizer. E nesses momentos de zanga, sim, é muito, muito, muito importante. Até porque, se houver esse espaço, olha, tu podes vir aqui e gritar tudo e, olha, diz o que tu quiseres. Seja sobre mim, sobre o que for, e a criança poder dizer isto e aquilo, ela já não precisa de ir fazer isso de outra forma. Não precisa de válvulas de escape, né? No fundo o que estávamos a falar das outras coisas, a dispersão, a agitação, são válvulas de escape dessa energia que não foi partilhada. E uma nota sobre isso, dependendo, porque não sei quem nos está a ouvir, não é? Dependendo da idade da criança e do perfil da criança, há crianças que não verbalizam isto. Portanto, ela vai dizer, mas eu já disse, ela pode dizer o que quiser e ela não diz. São pessoas como todas as outras idades e nós nem todos dizemos. Abrir esse espaço para dizer ou para expressar, num sítio, lá está o tal sítio de contenção que tu dizes, é um espaço onde é seguro fazer isso, ok. Se calhar há crianças em que eu fiz essa leitura, percebo que a criança não vai ser capaz de verbalizar, mas posso-lhe sugerir irmos fazer uma escalada, um BTT, e ela está na mesma a expressar aquilo, não conseguiu pôr em palavras, não pôs. Há crianças que quando dão esse primeiro boost de movimento depois conseguem verbalizar, e então ir para um sítio onde possa estar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo é ótimo. A criança vai fazendo libertando a raiva e conseguindo ir dizendo uma coisa ou outra. O espaço não tem que ser sempre verbal. Muito importante dizer isso, porque algumas crianças ainda não têm capacidade verbal suficiente e outras não têm essa forma de expressar emoções. E os adultos também. Então, às vezes, o segurar, às vezes é só o silêncio, não é? E o ficarmos ali de ok. Sempre. Há também um detalhe que eu acho interessante para algumas crianças e para adultos também, obviamente, tendo a ter a impressão que funciona mais verdade isto em homens. Lá está, não quero generalizar, mas a minha experiência que há pessoas que falam melhor se não estiverem frente a frente, se não tiverem olhos nos olhos. Então é mais fácil se estivermos a caminhar lado a lado, ou se estivermos sentados a olhar para o mar, ou no carro, não é? Estamos sentados lado a lado e não podemos estar a olhar um para o outro diretamente. Há pessoas para quem isso é mais fácil. A minha experiência é que os homens têm mais a tendência a fazer isso, as mulheres têm mais esta coisa de ficar mais frente a frente, mas vejo mulheres a também precisarem estar lado a lado e homens de frente a frente, obviamente, não é? Mas também vejo isso nas crianças. Há crianças que, se ficarmos muito direto no olhar, vai inibir essa partilha, não é? E repara um exemplo.
Há muitas pessoas que falam no escuro quando se apaga a luz. Pois é! Há muitos casais que partilham assim, nós apagamos a luz, há um momento de silêncio e a seguir alguém começa. E às vezes falam de assuntos muito profundos do casal ali. E as crianças também tendem a falar quando vão dormir. Está penumbra e os pais estão a dizer, vá, agora já está escuro, dorme. E ela, só quero contar-te mais uma coisa. Pois é. O escuro, ou a penumbra, ou as luzes amarelas e baixinhas, induzem à intimidade. E a partilha emocional é um espaço íntimo. Então, criar esse momento também pode ser um bom convite. Há pessoas que só o vão fazer assim, às vezes há pessoas a olhar para o mar, também já deves ter visto. Sim. Estão lado a lado, a olhar para o mar e... É bom ampliar esse espaço do que é o colo, do que é sustentar outra pessoa. Pode ser tudo aquilo que essa pessoa possa precisar, é sobre ela naquele momento. Isso é muito importante, esse detalhe, é sobre ela, não é? Claro que quem está a dar colo também tem toda uma experiência interna, mas naquele momento é sobre quem precisa daquele colo. Não é? Tu criaste a comunidade Colo, não é? Sim. Que comunidade é esta? De onde é que veio? Como é que lembraste? Para que é que serve? Olha, veio assim desta ideia, sabes? Veio desta percepção de que colo era urgente. Eu tenho uma certa urgência. Hoje li uma publicação que falava das Joanas e da urgência. Olha, elas que se acusem se estiverem desse lado. Não sei se as Joanas são todas urgentes, mas eu sou. Tenho uma certa urgência. A minha mãe ri-se disto porque eu até para nascer tive muita pressa. Então sou assim muito urgente e comecei a repetir essas experiências com os pais. E eu falo de pais e vou outra vez pôr o pessoal da escola no mesmo bolo, não é? Esta necessidade de receber em colo, de serem vistas as suas dificuldades, as suas dores, os desafios que passam, tudo isso que está dentro de um, ok, anda cá que eu estou agora aqui contigo, é sobre ti, não é sobre a criança agora é sobre ti. Esse espaço de colo começou a ficar tão evidente, e depois, ainda acima disso, as famílias cada vez mais isoladas, as pessoas a viverem a sua experiência interna sozinhas. E daí, se calhar muitos de nós profissionais que recebemos pessoas, se calhar não as receberíamos se elas ancoradas, não é? Essa rede. Então comecei a ter esta percepção e isso, quando começa a ficar, olha, fica inevitável em mim, tenho que fazer qualquer coisa. Ok, vamos lá criar. No início começou por ser um evento pontual, mas depois começou-se a transformar e as pessoas a juntarem-se e eu a perceber a rede a acontecer. Então neste momento há muitas coisas que ainda não posso revelar, mas que prometo que a seguir ao verão vão sair, de momentos concretos da rede, mas a ideia é essa, é viver mudanças de vida, sendo elas todas as que falamos aqui, de forma sustentada e em rede. É potenciar as redes, de voltar um bocadinho ao que tínhamos antigamente, a tal ideia da aldeia, não é? Conectar pessoas, também sinto que as pessoas se conectam cada vez mais por interesses comuns, e então juntá-las e criar sítios onde elas se possam conhecer favorece a vivência dos adultos que cuidam de crianças. E viver estas transformações da vida de uma forma mais sustentada. O colo passou a ser uma rede, ele não é meu, passou a ser nosso. Eu convidei as oradoras que eu achava que sustentam lindamente processos de mudança e que dão muito colo. Não sei se elas tinham essa percepção, mas eu disse-lhes isso. E que também gostava de as ver em rede, porque acho que todas juntas criam aqui um sistema cheio de recursos muito ricos para as famílias. E então neste emaranhado todo surge o colo. É um espaço que serve essencialmente para sustentar mudanças, para dar colo a momentos de transformação. Sem rótulos, sem um momento. Havia muitas pessoas quando lancei que me perguntavam, mas pode ser a mudança do divórcio? Pode ser a mudança? Não interessa. Não interessa, o colo é um sítio onde o assunto não interessa. O que interessa é acolher-te, sentir-te sustentado, amparado, ter mais recursos, conhecer mais pessoas. É este misto entre rede e amparo. E daí vem o colo. E depois vem toda a gente que está à volta do colo. E para mim está a ser fascinante. Então, sim, é uma comunidade. Qualquer pessoa se pode juntar. Neste momento, através de links das bios, isso tudo vão encontrar comunidade colo. Também na descrição do episódio, no teu site também. Também está. E neste momento é colocar um e-mail na mailing list e começar a receber as nossas partilhas.
tentamos, e eu vou tentar, e tenho feito isso, falado muito no plural porque já não sou eu. Então nós tentamos enviar estas partilhas de forma mais respeitadora possível. Tem sempre um unsubscribezinho em todos os e-mails, portanto dá para sair. E neste momento são partilhas que podem vir de mim ou das restantes oradoras e colegas aqui do COL. Mais tarde, aqui a partir do outono, vão surgir mais iniciativas para, na prática, começarmos a vivenciar mais essa sensação de rede, de colo, de partilha. Isso é mesmo muito importante para mim. E, mais uma vez, não esquecendo o que está lá para mim no fim da linha, que é se todos estes adultos se conectarem mais, se corregularem, se usufruírem e beberem da rede e da corregulação um dos outros, lá atrás temos crianças que vão conseguir crescer com mais saúde. Que bom, Joana. Obrigada por esta conversa e por este colo que é sempre quando estou contigo. Obrigada também. Tu dás-me sempre colo. Isso não deve ser novidade para ti, mas continuas. E estava aqui a conversar contigo e a sentir eu não tenho um podcast, não é? Portanto, estava a sentir a magia de quem será que está do lado de lá, não é? Olha, mando uma mensagem para quem quer que esteja desse lado, de que estamos ligados. Estou aqui e estou a sentir-me ligada, não sei com quem, mas estou a sentir-me ligada contigo e aqui com quem nos está a ajudar. No estúdio e com toda a gente. Obrigada. Colo também é isto, acho. Sim, também é isto. Muitos destes episódios serão com certeza colo para muitas pessoas. Para mim já foram muitos. Não é? Temos recebido também essa mensagem e por isso obrigada por contribuires. Obrigada. Muito Obrigada, Joana. mesmo. Se és um profissional da área da família, da infância ou adolescência que quer apoiar efetiva e intencionalmente pais e filhos que vivem num contexto não conjugal ou que estão a passar por uma separação, então vem fazer formação, mentoria e supervisão connosco. Semeia bons princípios, rompe padrões e ultrapassa obstáculos metodológicos. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação, também temos apoio e formação para ti. Porque em vez de traumáticos, a separação e o divórcio podem ser uma reparação, com crescimento emocional e pessoal para todos os envolvidos. Para mais informações, segue um link na descrição do episódio.